Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje nós vamos conversar sobre um livro que eu já tinha feito até resenha, mas tive que começar de novo, tive que fazer a resenha de novo, porque eu achei que ficou muito embolado, que é esse livro aqui, Minha Guerra Particular, da Massuda Sultan. É a saga de uma mulher dividida entre duas culturas. E por que eu vou comentar esse livro? Esse livro não tem praticamente nada assim a ver com o que a gente conversa aqui no canal, não tem a ver com religião, assim, católica, né? Não tem a ver com educação infantil, não tem... Mas sempre a gente pode encontrar alguma coisa para falar de um livro, né? Então vamos lá. O que acontece com esse livro aqui? Na minha humilde opinião, já vou dar minha opinião logo de uma vez. Ele é um livro muito bem escrito na questão de entregar aquilo que ele se propõe de uma forma assim muito simpática, sabe? Você fica realmente envolvido na leitura desse livro. Porque ele tem uma coisa de vida real, e tem uma coisa de romance, e tem uma coisa de documentário, sabe? E você fica meio que preso na leitura mesmo do livro. E eu peguei esse livro pra ler porque tava lá na casa da minha mãe falou que queria saber qual que era a história, só que ela não tava com vontade de ler, tipo assim... A minha mãe tem essa dificuldade pra ler, mas ela estava curiosa de saber o que tem dentro desse livro. Então, mas eu falei, mãe, resenha não substitui a leitura do livro. Eu posso falar o livro inteiro aqui, né, com 15 minutos, mas você precisa ler, você precisa sentir o que é a leitura, porque a leitura é uma experiência, né? Não é um... Ah, o que tá escrito aqui? Não é desse jeito. Não é só pra mim, né? Mas enfim, vamos começar. E eu queria começar lendo um trecho, né, da página 17, que fala, onde a Massuda fala o seguinte, que a avó dela, a avó da mãe dela, na verdade, falou o seguinte: existem 3 dias importantes na sua vida. O dia em que você nasce, o dia em que você se casa e o dia que você morre. Essas datas são marcadas por Deus e não podem ser mudadas. Só Deus sabe quando acontecerão. Aí ela falou assim, que pensou logo, né? Eu não vou me lembrar do dia que eu nasci. E do dia que eu morri também não, porque aí já vou ter morrido. Então, o único dia da minha vida que é importante realmente é o dia do meu casamento, né? Então, você vê como que dentro da cultura afegã, como que o casamento tem uma importância. E por que eu comecei por esse trecho? Porque o grande drama da Massuda começa pelo casamento dela, sabe? Porque ela não mora lá no Afeganistão, ela mora nos Estados Unidos, né? O pai dela sai do Afeganistão por causa de guerra, por causa de pobreza, por algum fracasso aconteceu ali naquela família, e eles foram buscar asilo nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles têm uma condição muito tranquila, né? Mas com aquele drama de não se desvencilhar da cultura, não se desvencilhar da religião, não se misturar com os infiéis. E essa divisão começa para ela muito cedo, né? Então ela com 5 anos, ela já vem com algumas coisas da cultura afegã, fica sabendo, é criada dentro de casa com aquela cultura, com o pashto, né, que eu acho que é a língua que eles falam, mas ela está dentro de Nova York. Então ela vê meninas estudando, meninas trabalhando, meninas se vestindo de outra forma. As adolescentes começam a usar aquelas calças compridas, aquelas blusas de banda, e elas vão ao cinema, e elas escolhem a faculdade e tudo mais, enquanto ela tem que seguir, né, o máximo possível da religião dela. Então ela usa véu, burca não, mas tem que usar o véu, o hijab, né, que até tem um pessoal que gosta, que acha bonito. Eu acho que é esse o nome mesmo, vou botar aqui na tela. Enfim, ela tá nos Estados Unidos e aí é a história dela, né, como que ela lida com essa divisão dentro da cabeça dela. Falando sobre casamento, né, o livro começa com ela contando que ela vai fazer uma ligação. E essa ligação é uma ligação muito melindrosa, porque ela vai ligar com o marido dela, veja bem. Ela, com 16 anos, ela está casada com um homem 14 anos mais velho que ela, que é, né, lá da região dos pais dela, mas mora também nos Estados Unidos, e ele é um médico. Então ele é tipo assim, um super partido, que ela até admira muito ele e tal, e eles se casam, são prometidos um ao outro, mas eles vão, assim, como se fosse confirmar esse casamento lá na terra deles. Então eles viajam para poder se casar perto da família e tudo mais. Mas antes disso, ela não pode ficar conversando com o marido dela, ela não pode ficar ligando pra ele, ela não pode ter intimidade com ele, nada disso. E ela resolve ligar pra ele, pra ver se cria uma amizade, né? Então ela vai fazer isso escondido. E aí o drama dela, ai, será que ele vai achar que eu sou muito safada?
por ligar pra ele e tal. Eu falei, gente, que coisa mais opressora, né? O cara é marido dele, ela não pode nem ligar pra ele. Mas tudo bem, é uma questão lá da cultura deles, né? E o casamento, quando você pensa assim, vai ser um casamento muito bom, não, é um casamento horroroso, extremamente maçante, aonde não se espera a alegria dela, se espera que ela fique extremamente triste. E eu até admito que ela deveria ficar mesmo, porque qual que é a ideia do casamento afegão? É de que a mulher vá morar com a família do marido. Então ela chega lá, ela tem esposas mais velhas de outros homens da família, né? Ela tem a mãe, tá? Ou a irmã mais velha. E a ideia é de que as pessoas mais velhas trabalhem menos quando chega uma pessoa nova, porque essa pessoa vai ser tipo a escrava da família. Então a mulher no casamento, ela não deve sorrir, ela deve chorar, porque ela vai abandonar a própria família para poder ficar com a família do noivo. Então se essa família recebe ela mal, dane-se, ela tem que ficar ali, ela tem que trabalhar para eles, e ela acaba sentindo muito essa diferença, né? Porque ela quer ficar feliz. Se é o dia mais importante da vida dela, ela tem que ficar feliz, mas não, ela tem que chorar. Quanto mais ela chora, mais virtuosa ela é. Olha só o que ela fala. Não tive que fazer nada no casamento, a não ser tomar cuidado para não rir, nem mesmo sorrir ou olhar demais à minha volta. Tinha prometido à minha mãe não sorrir. Olha que casamento mais esquisito. Fora que é um casamento arranjado, onde ela é pressionada a aceitar, né? Então é difícil uma mulher afegã se casar por amor, na verdade. E aí, gente, depois que ela se casa, aí a gente pensa assim, beleza, agora que ela se casou, né? Ela pode parar com essa palhaçada, porque ela vai voltar para os Estados Unidos, casada. Então ela pode ter uma vida normal ali com o marido dela. Não. Ela se casa e fica um tempão ainda lá no Afeganistão. Na cidade dela, Kandahar, eu acho que é o lugar onde ela se casou. E aí ela foi dormir com o marido dela, e quando ela acordou ele já tinha saído, e ele ia ficar aquele dia inteiro sem vê-la. E ela só foi tomar café com o marido dela, comer uma refeição sozinha com o marido dela, tipo, quase um mês depois do casamento. Nossa, isso é muito bizarro, isso é muito bizarro. Ela escreveu no diário dela, algum tempo depois que ela se casou, né, que ela queria continuar estudando. Ela era novinha, gente. Então, assim, o marido dela trabalhava e ela não tinha muito contato com ele não conversava muito com ela, chamava ela de gorda, que ela tinha que emagrecer. Ela emagreceu bastante e tal. E ela reclama com o irmão dela, fala, nossa, eu não consigo ter intimidade com ele, eu não consigo conversar com ele, ele nem parece meu marido, parece um estranho e tal. Aí, quando ela fica sabendo de que uma outra família afegã liberou a filha deles para fazer Harvard, ela fica enlouquecida, né? Ela fala assim, nossa, eu queria tanto fazer direito, acho que consigo entrar em algumas das melhores faculdades, estou tão cansada de todo mundo me impor limitações, talvez eu mesma as esteja criando por dar ouvidos a todo mundo. Então, assim, uma mulher no Afeganistão, ela realmente tem que dar ouvido a todo mundo, porque todo mundo manda nela, né? A família do marido manda nela, os pais mandam nela, né? O marido manda nela. Então, realmente, se eles falam assim, cara, você não vai lá naquela clínica no meio do deserto para poder tomar uma vacina, você não vai, não adianta, entendeu? Você não vai sair sem um parente masculino, sem um irmão, sem o seu marido, você não pode sair, você não vai sair. Então, realmente, ela nos Estados Unidos, ela tem a oportunidade, por exemplo, de questionar, por exemplo, traduções do Alcorão, interpretação de passagens do Alcorão. Ela tem a oportunidade de ler o Alcorão em inglês, coisa que ela não poderia ler lá no Afeganistão. E ela começa, dentro do casamento, a entrar numa crise tão maluca que tem um dia que ela fala assim, chega, vai pra casa da mãe dela e fala, eu não vou voltar pra casa. E aí todo mundo vai em cima dela. Por que ele te traiu? Porque ele é um homem ruim, ele te bate e tal. Ela falou, não, gente, não faz nada disso. Simplesmente ele não é meu marido. Eu não tô feliz nesse casamento e tal. E aí fazem tanta pressão que ela acaba retornando pra casa. Mas na noite que ela retorna no dia que ela retorna pra casa, ela tenta se matar. E aí já era, cara. Ela vai pedir o divórcio e ela vai meio que ser ali a pessoa que estragou a reputação da casa dela. E as outras meninas da casa têm que ser muito melhores pra conseguir um marido, porque tem uma divorciada na família. E é um bololô danado. E esse negócio de casamento é muito pesado pra ela. Eu acho que foi essa desilusão do casamento que faz com que a Massoura, ela fique bem, assim, chateada com a tradição, assim, da família dela, tá? Embora ela não renegue nunca tradição, religião,
né? Ela não se torna uma americana nunca, ela tá sempre entre as duas culturas e dá uma agonia, uma claustrofobia ler esse livro, né? Ainda mais quando a gente é ocidental, quando a gente sabe que, né, o cristianismo dá uma liberdade muito maior pra gente poder ter voz, pra gente poder ser tratado como uma pessoa, né? Então, aí que tá, eu vou falar sobre essa questão do Islã também, né? Como que o Islã trata essa questão do casamento, porque foi uma questão que pegou pra ela. Ela vai explicar aqui na página 91 como que é o casamento arranjado. Deixa eu ler pra vocês. Ó, os casamentos arranjados são particularmente imprevisíveis, porque a noiva é obrigada a morar não apenas com um homem que mal conhece, como também em geral com toda a sua família. As sogras esperam que as noras ajam como criadas para seu filho e seus parentes. O papel da decana, que é a pessoa mais velha da casa, né, cresce em importância quando seus filhos se casam e novamente quando nascem seus netos. Em vez de fazer mais, a ideia é que os mais velhos façam menos. Só então uma mulher finalmente adquire algum poder no lar, e nessa altura o seu marido já morreu ou há muito tempo ultrapassou o auge da juventude. Então ela só teria mesmo importância no lar dela quando ela já estivesse caindo aos pedaços, né? E aí a mulher casa e em vez dela aproveitar o casamento, não, ela serve ali de empregada para a família do marido, né? Aí olha só, essa parte que é muito importante, deixa eu falar com vocês. Ela escreve o seguinte: o Islã abordou o problema do casamento forçado, declarando que um casamento sem o consentimento da mulher é nulo. Mas a tradição e a importância cultural dos casamentos arranjados e o desejo dos jovens de se casar por amor significam que a pressão sobre as moças para aceitá-los tende a continuar. Então o que acontece? Não é um problema primariamente religioso, né? Então o Islã vai falar assim: não, a gente não acha que a mulher deva ser obrigada a se casar com uma pessoa que ela não quer. Só que quando... Gente, tá muito calor aqui, meu pai amado. Só que quando os pais viram e falam assim: ó, nós arranjamos um marido pra você, a menina, ela se sente na obrigação de obedecer o pai e a mãe, entendeu? Porque se ela rejeita, ela tem que passar por uma série de perguntas, tipo assim: você já tá namorando alguém? Você já conhece alguém? Tem a outra pessoa melhor do que essa? Você acha que nós queremos o seu mal? E tal, você vai rejeitar. E aí, não é exatamente a religião, mas é a tradição. E como a tradição está muito ligada à religião, ela tem um peso muito grande, né, dentro do Islã, dentro dessa questão do casamento arranjado, dentro de como que o homem controla a mulher dentro do Islã. E não é o Talibã. Porque aqui ela tem uma outra parte desse livro que vai falar sobre... que vai falar, né, sobre o Talibã, que vai falar sobre o 11 de setembro, que ela faz várias viagens, né, depois do 11 de setembro, com uma ONG que ela cria para poder auxiliar as mulheres e tal. O que a Massuda quer? Ela quer que as mulheres entendam que a parte da tradição elas não precisam atender. Então ela pensa assim: poxa, tem coisa que as mulheres se submetem dentro do Afeganistão, dentro da cultura afegã, que elas não precisam fazer isso, porque isso não está dentro da religião. Não é uma coisa que você tem obrigação, é uma coisa que você faz porque você está acostumada, porque você foi criada, porque você tem medo. Até porque os homens encontram nessa brecha, né, de aceitação da mulher por tudo que eles mandam, né, a desculpa para realmente abusar dessas mulheres. Então, elas são presas por acusações que elas não conseguem se defender e tal. Tem um livro, né, do Khaled Hassim, que é o nome do livro é A Cidade do Sol. Gosto muito daquele livro, que conta a história de duas mulheres. Então, todos aqueles abusos que acontecem ali não são exatamente da religião, sabe? É muito da tradição mesmo, e muito do Talibã e tal. Aquilo vai ficando incrustado na cultura, na cabeça das mulheres, né? E não tem muito o que fazer. Ninguém defende as mulheres lá como deveria defender. E o feminismo da Massuda é exatamente isso. Tipo, vamos libertar as mulheres dessa cultura que rebaixa elas ao ponto de elas não terem instrução, de elas não terem documento. Elas não, né? Então é uma coisa horrível. Mas você vai vendo a dualidade dela, porque ela, mesmo assim, ela não abre mão de ser afegã. Ela quer ser afegã e quer mudar o Afeganistão, ela quer mudar a cultura afegã. Então é um negócio assim muito difícil. Ela trabalhou muito para que os Estados Unidos bancasse ali, né, a reconstrução de Kandahar, porque eles atacaram civis, eles atacaram a cidade de madrugada, e ela achou aquilo um absurdo, realmente foi. Existe um documentário, aliás, que chama do Marco Zero ao Marco Zero. Eu não assisti, vou ver se eu consigo assistir,
mas ela faz essa denúncia, né? Tanto da precariedade do tratamento da mulher lá, quanto dessa questão aí da guerra dos Estados Unidos, né? Na época do 11 de setembro. Então é isso, é disso que trata o livro. E naquela estrutura romanceada, né, que eu falei com vocês, que acaba prendendo a gente. Então, vou deixar essa dica aqui pra vocês. E se você já leu, deixa aqui embaixo, né, a sua interpretação ou a sua opinião. E também o que você acha, né? Será que é possível mudar uma cultura, né, dessa forma? Eu fiquei meio assim, com o coração na mão por aquelas mulheres, sabe? Elas não têm nada. Elas não têm nada, nenhuma estrutura, nenhuma liberdade. É impressionante. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.